Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E vocês sabiam que tem alguns fundos imobiliários que não investem em imóveis? Pois é, são chamados fundos de papel. E alguns deles são chamados fundos de fundos. Ou seja, eles vão usar o dinheiro dos cotistas para adquirir outros fundos imobiliários. Um dos mais famosos é o BTG Pactual Fundo de Fundos, sigla BCFF11. Vamos conhecer ele um pouquinho hoje? Para a gente entrar na página do fundo, bastante simples, basta a gente vir aqui na home do Clube FIA e digitar um pedaço do código ou um pedaço do nome e a gente vai direto para a página específica daquele fundo aqui no Clube FIA. Então a gente vê que ele é um fundo que já tem aí mais de 9 anos de vida, ele é de 2010, então já tem um bom tempinho de estrada. Ele representa cerca de 2% no IFIX, então uma participação relevante até pelo tamanho dele. Ele é composto hoje de cerca de 8 milhões e meio de cotas e ele é gerido e administrado pelo pessoal da BTG Pactual. Quando a gente vê aqui a distribuição de dividendos, a gente vê que não teve grandes variações nos últimos 12 meses. A última distribuição foi de 53 centavos por cota, o que em relação a preços de hoje dá 0,59%, né, levando em consideração que a cota está a cerca de R$90, dá 0,59%. Olhando em 12 meses, o fundo distribuiu R$ 6,34, o que equivale a 7%, 7,07% para ser bastante preciso, em relação ao preço de hoje. A gente está gravando esse vídeo no comecinho de julho de 2019. Quando a gente vê o histórico, a gente não vê grandes variações, 51 centavos, 51, 53, 53, 58, 58, 53. Teve um mês um pouquinho menor, que foi a referência fevereiro, com 0,43, e depois 53, 53, 53. Por que houve essa queda? Um fator, sem dúvida, preponderante aqui foi a questão de que o fundo, em janeiro e fevereiro, fez uma nova emissão de cotas. Então, até o fundo receber o valor da oferta e esse valor ser alocado em novas compras, ele fica geralmente investido em algum tipo de fundo DI ou algum outro instrumento de renda fixa que naturalmente vai ter uma rentabilidade menor sobre o portfólio. Então isso tende a reduzir o rendimento, mas claro, se bem alocado esse capital depois, a tendência é que os retornos melhorem. Quando a gente olha o valor patrimonial, a gente vê que o fundo negocia hoje basicamente ao par. Nesse dia específico que a gente está gravando, ele está com um pequeno ágio de 3%, ou seja, está negociando a 1,03 a relação preço-valor patrimonial, porque enquanto o valor da cota está em R$ 89,73, o valor patrimonial está em cerca de R$ 87. E a gente aqui consegue ter uma noção do tamanho do fundo, onde tanto o valor patrimonial quanto de mercado ultrapassam aí os 700 milhões de reais. É bastante coisa. E o fundo tem nos últimos meses negociado realmente ao par, um pequeno ágio, um pequeno deságio. É mais ou menos isso que ele tem rodado mesmo. Na questão de cotistas, como praticamente todos os fundos imobiliários, a quantidade de cotistas aumentou muito nos últimos meses. Hoje ele tem cerca de 55 mil cotistas, mas na virada do ano ele tinha 20 mil cotistas. Então ele basicamente dobrou em 6 meses, mais que dobrou em 6 meses. E se a gente ainda voltar para maio de 2017, por exemplo, há cerca de 2 anos atrás, ele tinha 5 mil cotistas. Então ele aumentou 10 vezes em 2 anos. Como tem acontecido com alguns fundos no mercado, cada um com um percentual diferente de evolução, mas o crescimento é geral no mercado. A liquidez, até por a quantidade de cotistas que ele tem hoje, a liquidez é muito tranquila. No mês passado, o volume financeiro médio ficou na base de R$ 1.800.000. Se a gente pegar, foram mais de 27 mil negócios. Então, se a gente levar em consideração que o mês tem 20, 22 pregões, são mais de 1.000 negócios por dia. E essa média vem aí desde janeiro, vamos colocar assim. Mesmo antes, com 10 mil negócios por dia, é muito líquido, é muito tranquilo para quem, mesmo para quem vai entrar com um volume de capital um pouco maior,
vai ter bastante tranquilidade para entrar nesse fundo se quiser ser sócio dele. E a gente pode agora dar uma olhada no último relatório que o fundo divulgou, que é com a referência de abril. E aqui a gente pode ver um pouquinho melhor a composição do fundo, onde a gente vê aqui, por exemplo, histórico de rendimentos. A gente vê que hoje ele está com 81% alocado em fundos imobiliários, que é o objetivo principal dele. Ele está com 16% em instrumentos de renda fixa. Basicamente, esse capital foi o que ele recebeu na última oferta pública, alguns meses atrás, e ainda não alocou, ainda está buscando oportunidades e negociações para fazer a alocação. Também tem 2% em CRIs e um 0,6% aqui em algum outro tipo de investimento qualquer. A gente vê que ele aqui tem todas as posições dos fundos que hoje ele investe. O maior fundo é o BTCR11, que é da BTG Pactual, mas também ele tem aí 4% no BTG Pactual Fundos de CRI, né, que é o antigo FEX, e também no BRCR, todos geridos e administrados pela BTG Pactual. Mas a gente vê que ele tem participação em fundos de diversos setores, seja de shopping, logística, educacional, etc. Ele tem um portfólio bastante diversificado, onde ele divide os fundos em duas classificações, em duas estratégias, vamos dizer assim. Uma onde ele visa efetivamente o ganho de capital, ou seja, comprar num bom preço para buscar uma venda num preço acima lá na frente, e 56% do patrimônio está alocado numa estratégia de yield, uma estratégia de ter um recebimento sólido de rendimentos. Aqui tem uma explicação sobre a alocação de recursos da última oferta, que foi agora há pouquíssimos meses, no comecinho de 2019. E aqui vem uma questão importante, de muita gente pergunta assim: por que eu vou investir num fundo de fundos se eu mesmo posso ir no mercado e comprar aqueles fundos imobiliários? Um dos motivos é esse aqui. Nem sempre você vai ter acesso aos mesmos investimentos que um fundo de fundos. A gente vê que dessa última emissão, 52% foi alocado em ofertas 476. Ofertas 476 são chamadas ofertas restritas, ou seja, onde apenas grandes investidores conseguem participar dessa oferta, subscrever a esse fundo, como foi o caso do BTCR11, por exemplo, entre outros. Então, esse capital aqui, o pequeno investidor amador não teria acesso a ele, porque apenas, numa oferta 476, apenas 75 investidores podem participar. É a chamada oferta de esforços restritos. Além disso, o fundo também pode fazer aquisições através de block trade. O que é o block trade? É o fundo negociar às vezes com um outro grande investidor para poder fazer uma compra ou venda de uma quantidade significativa de cotas, o que também não vai estar disponível ao pequeno investidor. Tem a oferta 400, que é aquela oferta pública, aquela oferta aberta para todos, e tem um pedacinho aqui que ele comprou no secundário mesmo, ou seja, comprou no home broker, comprou aberta mercado. Mas a gente vê que dessa última alocação, cerca de 80% foi alocado de uma forma que não estaria disponível ao pequeno investidor. Certo? Aqui a gente tem então o histórico de rentabilidade do fundo e a demonstração de resultado e histórico de distribuição. Então, pessoal, gostaram de conhecer mais sobre esse fundo? E eu espero que isso possa também ajudar a explicar essa questão de por que eu vou pagar uma taxa de gestão ou administração para fazer coisas que eu poderia fazer sozinho. Primeiro, você tem uma equipe ali especializada, uma equipe 24 horas por dia analisando e pensando no mercado e prospectando as melhores possibilidades que você às vezes não vai ter tempo por causa do seu trabalho ou por causa da sua vida de maneira geral. E além disso, você consegue alcançar algumas coisas que não estão disponíveis ao pequeno investidor. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!